Olá, Oi, boa noite. boa noite. Vamos ver como é que tá o nosso sinal, tá bom? Hoje Boa não tá noite, travando, né? Espero que fique tudo certo. verdade. Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui na segunda etapa da nossa live. É a live qual a gente tentou concluir na semana passada, mas a nossa internet estava muito ruim e a gente não conseguiu, tá? Então, nós vamos concluir hoje o tema de contrata-se pelo currículo e demite-se pelo comportamento. E quem vai falar desse assunto é a especialista Joyce Freitas, a psicóloga, né? E seja bem-vinda, Joyce. Obrigada. Gente, eu esqueci de me apresentar. Meu nome é Elisângela Torres, eu sou diretora e fundadora do Grupo Elil RH, tá? Uma consultoria onde nós trabalhamos com recrutamento e seleção, treinamentos e administração de temporários. Vamos lá, Joyce. Então, falaram aí que sua câmera está baixa, para você subir um pouquinho ela. Melhorou? Para mim melhorou, tá ótimo agora. Melhorou? Vê lá se melhorou, pessoal? Oi, Cris, boa noite. Então, na semana passada a gente falou um pouquinho, né, sobre comportamento verbal, comportamento não verbal, como tudo isso influencia na entrevista de emprego, né? E faltou um tópico, né, para a gente finalizar a nossa É, live. Mas eu acho que foi bom a gente ter feito uma outra live sobre isso, porque foi um tópico que eu acho que tem muito assunto para a gente falar sobre isso também, né? Que é o perfil comportamental e o perfil da vaga, né? Então, acho que, falaram que melhorou essa câmera. Então, melhorou, melhorou. tá. Então, aí Vamos hoje você começar, vai então? falar qual é o tópico, o Joyce, que faltou você falar? Perfil comportamental e o perfil da vaga. A gente falou sobre as possíveis causas, né, de mudança de comportamento depois que a pessoa é contratada, certo? Sim. Falamos sobre algumas doenças psicológicas, conflitos internos, né, de dentro da organização, conflitos pessoais. E hoje a gente vai falar sobre perfil comportamental e perfil da vaga, que também pode ser uma das possibilidades dessa mudança, né, de comportamento. Sim, e é muito importante que vocês fiquem atentos, porque o mercado ele vai aquecer, ele já está aquecendo novamente, né? Nós estamos aí caminhando já, né, no segundo semestre, então as empresas vão começar a contratar, tá? O comércio principalmente, empresas de transporte, entre outras. Então vocês fiquem atentos em todas as dicas, em todas as orientações para formatação de currículo, entrevista, comportamento, porque é uma fase muito decisória. Né? Então, para você que está aí buscando uma oportunidade no mercado, tentando uma recolocação, fique atento, porque a Joyce vai dar dicas aí preciosas, né, Joyce? Isso. Vamos lá. É, vamos tentar lembrar hoje que a live no É Instagram é 1 hora, né? Para a gente não ser cortada de novo. verdade, verdade, verdade. Que a Tá? outra caiu porque a gente se excedeu, né? Isso. Então, Então, gente, eu vou falar sobre perfil comportamental e quem está assistindo a gente aqui na live, depois que eu falar as características, eu gostaria de que vocês comentassem, né? Qual é o perfil que vocês mais se identificaram, tá bom? Então, antes de a gente começar a falar sobre perfil comportamental, eu queria trazer, esses dias eu estava pesquisando sobre isso, enfim, e eu vi uma pesquisa, não vou me recordar de onde agora, tá? Mas que disse que a cada 5 demissões, 3 é por causa do comportamento. Então, é importante a gente pensar sobre isso, né? Porque a cada 5, 3 é por conta do comportamento do funcionário, né? E aí, dentro desse comportamento, abre um leque enorme, né? Para possibilidades que a gente já falou na outra live. A outra live está completa no nosso Instagram, né? Tanto no meu Instagram, psicóloga Joyce Freitas, tanto no da Elisângela, né? @grupo LURH. Certo? isso, certo. Ok.
Então, vamos falar sobre perfil comportamental. O que seria o perfil comportamental? O perfil comportamental nada mais é do que uma postura utilizada frente a determinados estímulos, tá? Hoje, como a gente está trazendo, né, esse perfil comportamental para dentro de uma organização, em relação a emprego, a vagas e tudo mais, o nosso estímulo aqui é o ambiente de trabalho, tá? Então, é uma postura utilizada por todos nós, né, frente a determinados estímulos. Essa postura, né, esse perfil comportamental, ele é formado ao longo da nossa vida e isso vai variar de acordo com vários fatores, né, como a nossa personalidade, com os estímulos que nos é dado, né, no ambiente que a gente cresce, com a cultura, com a nossa sociedade, enfim. Tudo isso são vertentes que vai influenciar diretamente no nosso perfil comportamental, né? Na nossa personalidade e, como consequência, no nosso perfil Sim. comportamental. Tá? Dentro da psicologia, tem um autor famoso, Jung. Não sei se alguém já ouviu falar nele, né? Temos psicólogas aqui. Ele trouxe alguns perfis comportamentais já, não necessariamente com esse nome, né, de perfil comportamental, mas ele segmentou também em 4, né, que é produtor, sensitivo, o intuitivo e o analítico, tá? Depois de algumas décadas, né, de estudo, de instrumentos quantitativos em relação a isso, esses termos eles foram mais elaborados e mudados depois, né? Hoje nós temos os termos mais específicos que são utilizados até hoje, que é o comunicador, o executor, o planejador e o analista. Tá? Muito bom. Então, é importante a gente pensar que toda pessoa ela tem os 4 perfis comportamentais, tá? Só que a gente tem a predominância de 2, né? Então, toda pessoa tem o perfil comunicador, o perfil executor, o perfil planejador e o analista, tá? É mais comum que exista planejadores, ou melhor, comunicadores executores, né? Ou executores comunicadores, ou planejadores analistas e vice-versa, tá? A gente chama isso de perfis irmãos, né? Que são perfis que têm certos comportamentos e características que são bem comparativos, né? Que são bem iguais. Sim. Mas também existem pessoas, né? Que têm um perfil executor planejador ou um comunicador analista. É mais raro, é mais difícil. Mas existem pessoas que têm esses perfis primos, né, que a gente chama assim, que são perfis com características e comportamentos divergentes, como os perfis comportamentais predominantes, tá bom? E agora a gente vai falar sobre as características de cada um, né, para que a gente possa se identificar. Verdade. E todos eles são muito importantes, né, Joyce? Sim, Dentro claro. de dentro de uma organização. Não existe nem menor nem maior. Sim, Todos eles, todos eles bem alinhados, eles são extremamente importantes para cada área. sim. E mais para frente a gente vai falar o porquê que é importante a gente entender qual é o nosso perfil comportamental, mas na verdade, assim, esse tópico seria mais interessante para as empresas, né? Entender qual é o perfil da vaga e qual é o perfil que ela está procurando, o perfil comportamental que ela está procurando para exercer aquela vaga, tá? Mas é importante que todo mundo saiba qual é o perfil comportamental de vocês. Então, vamos começar pelo comunicador, tá? O perfil comunicador, acho que pelo próprio nome, né, ele já diz, é um perfil que gosta de falar, é o falante. Eu também me considero um Vamos perfil falar. comunicador. É o perfil que mais fala, que mais tem oralidade, que muda de assunto com rapidez, que vai te convencer, né, pela fala. Ele tem uma postura bem firme, né, quando ele está falando, bem confiante, né? Ele é uma pessoa que geralmente vai ser o amigo de todos dentro da organização, né? Ele é um perfil bem dinâmico, ele usa algumas palavras mais elaboradas, bonitas, e
uma coisa, a gente que vai fazer, né, psicólogo, recrutador, que vai fazer a entrevista e a dinâmica na recrutação, né, ele vai ser um perfil que ele vai se destacar, tanto na entrevista quanto na dinâmica. Só que aí entra, né, todo o nosso estudo em relação a isso. Mais pra frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Tá. Eles gostam de trabalhar com pessoas, né, de dar aulas, de fazer palestras, de falar. Então, é isso que eu estou fazendo aqui agora. Acho que sou um perfil comunicador mesmo. Falando. Temos o próximo perfil, que é o perfil executor. Tá? O perfil executor, ele é o perfil que tem muita energia, ele gosta de executar, de fazer, de colocar a mão na massa. Né? Ele gosta de trabalhar sob pressão, ele é dinâmico, enfim, ele gosta muito de desafios também, né? Gostam de autonomia, de liberdade, tá? E esse é o perfil executor. Aí, o perfil planejador e o perfil analista são perfis mais introvertidos, tá? O planejador, o perfil planejador, ele é o perfil que ele gosta de processos, ou seja, que tenha o início, meio e fim, exatamente nessa ordem, né? Ele é um perfil que gosta de um trabalho mais estruturado, de planilhas no Excel, ele não gosta de um ambiente hostil, tá? São muito organizados, calmos, tranquilos, não gostam de mudanças. Esse é o perfil planejador, ou seja, ele literalmente gosta de planejar tudo que está à sua volta, né? Ter tudo sob controle. Começou, terminou, né? Muito bem Isso, centrado. Aquele exatamente. perfil que se faltar alguma coisa no final do dia, já chateia, parece que o dia não foi completo, parece que não tá legal. Mais ou menos isso, né, Joyce? Sim. E aí, assim, todos os perfis, né, como você já falou, são importantes dentro da Sim, organização. sim. Cada um tem as suas qualidades e os seus defeitos, tá? Isso vai de acordo muito com a vaga que a empresa está oferecendo, qual é o perfil da organização também, tá? Então, tudo isso vai influenciar, né, para uma boa contratação. E é muito bom, né, Joyce, as empresas, elas estarem se atentando para isso, né? Porque às vezes ela contrata até um bom profissional, né? O profissional, ele é excelente, ele tem as características, né, da vaga, porém, às vezes ele não tem o perfil comportamental Sim. para aquela vaga. Então, às vezes, acontece, né, aí o turnover, infelizmente o funcionário não fica, o cliente gera aquele desconforto. Por quê? Não basta só saber fazer. Tem que se encaixar num todo, né? Exatamente. O perfil analista, né? Agora, que é o último perfil. Também um perfil bem introvertido, tá? Ele é um perfil mais detalhista, né? Mais perfeccionista, que gosta de literalmente analisar as situações que está à sua volta, tá? É um perfil mais crítico, que gosta de seguir regras, que é exigente com o seu trabalho, com o trabalho de quem está à sua volta, tá? Tudo isso faz parte do perfil analista. Então, a gente consegue perceber que são perfis que cada um tem a sua característica, né? Bem específico, literalmente, de cada perfil. E é aquilo, todos nós temos os quatro perfis comportamentais. Mas temos dois, né, que se sobressaímos. Eu sou uma comunicadora executiva. E você? Também, comunicadora Também? executiva, também. Adoro falar e eu gosto de colocar a mão na massa, fazer. Eu também. Essa questão de só observar para mim, eu observo, mas o meu negócio é mão na massa. Olha, a gente tem uma pergunta aqui do Lardo. Barreira da comunicação pode ser um impeditivo dentro da empresa? Diz aí, Joyce. Bom, o que você está chamando de barreira da comunicação? É a falta de comunicação mesmo, né? E falta de comunicação entre quem, né? Entre o líder e os funcionários, entre os funcionários que têm o mesmo segmento. Enfim, de qualquer forma, independente da sua resposta, literalmente uma barreira, né? Independente se for entre o líder, entre o executor, enfim.
como eu disse, né, na outra live, a gente precisa ter a verbalidade, né? Ter essa escuta ativa e também ter essa troca, né? Não é só o outro falar e a gente ouvir. A gente vai ouvir sim, escutar, na verdade, né? Ter essa escuta ativa, mas que a gente também possa fazer uma troca, né? E ter essa liberdade, fazer com que o ambiente seja mais confortável, né? Para que os funcionários possam de fato falar e, enfim, o que pensa, o que sente, né? Claro que dentro de um bom senso, né? Verdade. A comunicação, ela é essencial, né? Em Sim, todos os campos aí, seja ele pessoal, como também profissional, né? Seja ele profissional, pessoal, a comunicação, ela é essencial. Sem sim, comunicação, olha, ele escreveu mais alguma coisa aqui, inibição, dificuldade de expressão e etc. É isso aí. sim, É um todo, né? É uma comunicação num todo. Então, é, a comunicação é a base de quase tudo, né? Principalmente na vida profissional, dentro de uma empresa. Se sim. tem algo ali que está desconfortável, não está legal, você tem que chamar o seu gestor, você tem que para conversar, para acertar o que não está legal. E é isso aí, a comunicação ela é essencial, sim. Não pode ter medo de falar, de conversar. Tudo é a forma com que você vai falar, com que você vai passar o problema, o que está acontecendo. Às vezes não é nem o problema, tá, gente? A gente fala comunicação e acaba ligando a problema, mas às vezes é até um projeto, né? Uma ideia que você tem ali para colocar ali, né, no seu departamento, na sua empresa. Você quer dar uma ideia, é uma sugestão, né? Você quer dar uma sugestão e acaba ficando inimigo. Ah, será que o meu gerente vai gostar? Será que ele vai aprovar? Será que o meu gestor ele vai achar ruim? Como é que vai ser isso? É muito importante. Desde que seja algo muito bem elaborado, planejado, que você já chegue lá com, né, com início, meio, fim, como a Joyce falou, do analista ali, do planejador, é essencial. Então, você tem que se comunicar sim, seja qual for o assunto, a comunicação, ela é a base. Sim, exatamente. Bom, então, falei, né, as características de cada perfil comportamental. E quem está assistindo a gente, deixa aí nos comentários qual é o seu perfil predominante, né? Que a gente quer saber. Verdade. Porque o perfil comportamental, ele vai dizer muito de como literalmente você se comporta frente a muitos estímulos, né? E como eu disse, o estímulo aqui hoje é a organização, é o ambiente de trabalho, tá? Joyce, tem mais uma pergunta aqui, antes da gente ir para outro assunto. O Machado Alex, ele está perguntando assim, eu não, acho que não está muito clara a pergunta, mas vamos lá. Vejo que supervisor tira a nossa autoridade. Sim. É, é um assunto meio delicado, né? É bem delicado, chato de falar, né? É verdade. Mas assim, fala, Joyce, aqui eu tô falando, comunicador com comunicador, olha o que que dá. Então, Vai lá. o que que eu penso disso tudo, né? O supervisor, ele tá ali para supervisionar o seu trabalho, né? Querendo ou não, ele acaba sendo o líder, né? Daquele grupo de trabalho e tudo mais. Então, assim, deixa eu só subir aqui porque eu perdi a pergunta dele. Quando o supervisor tira a sua autoridade de quê exatamente, né? Porque se você tem uma autoridade, você é líder de alguma organização lá dentro da sua empresa, como que é isso? Porque, assim, é um assunto meio delicado, porque a gente começa a entrar aí, talvez, num assunto de abuso de poder, né? Que o supervisor, por ele ser o líder ali, estar supervisionando o seu trabalho, ele pode acabar usufruindo, né, desse poder de uma forma errada. E, de fato, tirando a sua autoridade, não deixando você falar, não deixando você trabalhar, né? O que você ia falar, Elisane? Não, não, tô só. Acho que tem outra pergunta ali. Ó, tá perguntando, tá vendo? Tá bom. Oi, Joyce. Oi? Oi, oi. Sua imagem travou aqui para mim. Travou? Peraí. Melhorou? Não.
Tô só te ouvindo. Ó, vou ler. Ah, agora voltou. Ah, foi. Então, ele disse que é encarregado de obras. Ah, tá. Apareceu aqui pra mim agora. É, ele é encarregado de obras. Uhum. Aqui o Largo Cisães falou, muitas vezes a aparência física de uma pessoa ou a sua maneira de falar pode fazer com que o receptor levante barreiras. É, pode, né? Só que aí é um Pode. assunto também mais delicado ainda, porque a gente está entrando em um ambiente de julgamento, né? A gente julga o livro pela capa, a gente está julgando a pessoa pela aparência dela, né? Sem antes fazer uma avaliação de comportamento, sem antes fazer uma avaliação de currículo, né? Então, tudo isso é muito complicado, porque a pessoa que está ali recrutando, que está entrevistando o psicólogo, ele precisa entender, principalmente o psicólogo, né, que faz parte do nosso código de ética, que não é o Verdade. nosso dever julgar a outra pessoa, né? Na clínica, né, a gente fala que é um ambiente acolhedor para o cliente, para o paciente, porque é um ambiente que ele vai chegar e não vai ter julgamento. Verdade. Só que não é só na clínica. Em todo o ambiente em que o psicólogo Todo está, ele dia. tem que ter uma escutativa sem julgamento, tá? Então, é um assunto mais delicado ainda. É, mas ainda assim, né, o Joyce, a comunicação ela tem que ser o ponto inicial, o ponto de partida. É, tem que realmente tirar a inibição, a maneira com que a gente vai realmente se reportar a esse líder, no caso do Alex, ele é um encarregado de obra, né? Ele tem um supervisor dele, né? Sim, Então, a liderança, ela tem que estar ali receptiva a entender e receber, né? Seja lá uma crítica ou seja lá uma ideia, né? Para isso tem lá os seus gestores. Então, dependendo da forma com que ele vai se direcionar a esse líder, a esse gestor dele, ele vai conseguir um espaço sim. Acho que tudo com carinho, com jeitinho, a gente consegue, né, Joyce? isso, exatamente. Bom, vamos continuar aqui no assunto e depois a gente vai lendo novamente as outras perguntas, tá? Perfil da vaga, né? São as características que o candidato ele necessita para ser admitido, né? Então, algumas empresas, né, elas vão usar métodos mais objetivos, ou seja, vão usar só a avaliação do currículo ou vão usar a famosa indicação, né? E tudo isso vai Verdade, impactar diretamente em um bom trabalho, tá? verdade. Porque se você não faz ali o mapeamento do comportamento, do perfil comportamental daquela pessoa, né? E do perfil da vaga, você não sabe qual é o perfil comportamental que você quer para preencher aquela vaga que está disposta, né? Então, se você tá usando apenas o método de indicação, é um problema, né? É verdade, verdade. E aproveitando o gancho aí, né, de falando de perfil, de indicações, é, lá na consultoria acontece muito isso, no Grupo Elil, né? Às vezes um cliente chega para mim e fala, poxa, eu tô com uma vaga aberta há 3 meses, 4 meses, 6 meses, e não consegui o profissional correto para a vaga, eu não estou conseguindo arrumar um profissional. Aí, quando a gente vai conversar com esse cliente, você vai entender, né, o porquê que ele não está conseguindo, simplesmente foi porque ele não desenhou o perfil da vaga. Ele não fez um desenho, né? Então a gente ali com todo cuidado, a gente conversa, a gente desenha o perfil, tá? Que a empresa dele precisa. Muitas das vezes ele quer uma pessoa para aquele cargo, mas ele não sabe nem quais são as tarefas e as funções a serem desenhadas para aquela vaga que ele quer contratar. Ele quer que o profissional resolva aquele problema no momento. Ah, eu quero para essa função. Mas aí, quando você desenha um perfil, quando você faz esse levantamento de dados, você vai ter assertividade na sua contratação. Então, assim, é até gratificante isso, porque às vezes você pega um cliente que já está um tempão com essa vaga aberta e em menos de 10 dias você consegue atender o cliente, ele fica satisfeito. Isso é muito importante. Então, o desenho do perfil, né? Você desenhar aí o perfil do candidato é muito importante. Sim, exatamente. E aí, né, essa falta de desenhar o perfil da vaga, a gente vai agora
entrar justamente no nosso tema, né? Que seria alteração de comportamento após a admissão, Sim, né? Por que que eu trouxe esse assunto? Porque, às vezes, eu vou dar um exemplo, tá? Para a gente ficar mais prático e mais lúdico para a gente sim, poder ilustrar melhor. Se eu tenho uma vaga, né, que eu desenhei o perfil dessa vaga para ser uma vaga que o candidato, né, que a pessoa que eu vou contratar precisa de ter um perfil planejador, né? Perfil planejadores, analistas, geralmente são mais indicados o quê? Não vou dizer mais indicados, mas tem um maior índice de pessoas que estão na área de TI, que mexem com computação, né? verdade. Então, que são perfis que têm essa área lógica, né, mais aguçada. Então, se eu tenho uma vaga com o perfil planejador, né, eu tenho que contratar uma pessoa que tenha o perfil comportamental planejador, né, planejador Verdade. analista, tá? E aí, beleza, eu vou lá, faço a recrutação, a seleção, dinâmica e tudo mais, e contrato uma pessoa que tem perfil comportamental de comunicador. E aí a gente entra num problema aqui. Por quê? Basicamente, o seu funcionário ele vai adoecer. Você vai matar aquele funcionário. Porque pensa, você pega um perfil comunicador que gosta de falar, que gosta de trabalhar com pessoas, e coloca ele em uma sala, recruza para trabalhar com computador, com números, né, para consertar computador, você matou aquele funcionário, né? Então, Verdade. por isso que é importante a gente desenhar o perfil da vaga para entender qual é o perfil que a gente vai buscar nos candidatos que vai preencher exatamente a vaga que a gente está colocando no mercado, né? Então, por isso que é importante a gente ter o desenho da vaga. E por que que é importante que todo mundo saiba qual é o seu perfil comportamental, né? Por isso que eu pedi aqui para vocês comentarem qual era o perfil que vocês mais se identificaram, né? De acordo com as características. Porque o bom senso, né? Ele vai não só partir da empresa que está desenhando o perfil da vaga, mas de você também, né? Se você viu lá uma vaga que tem, por exemplo, uma vaga para atendimento ao público, né? Que possivelmente vai trabalhar com negociações, com palestras, né? Com conversa mesmo, com a oralidade com o público, com outras pessoas. E o seu perfil é um perfil planejador ou analista, é mais, é, é mais correto, né, que você não se candidate para essa opção de vaga, porque aí você mesmo futuramente vai se colocar numa posição de adoecimento, né? Então, se você não tem essa flexibilidade, né, para se adaptar com os pré-requisitos dessa vaga, é bom que você não se candidate, tá? Então, é por isso que é importante a gente entender qual é o nosso perfil comportamental, até mesmo para a gente se colocar no mercado, né, dentro da vaga que de fato faz jus às nossas características, tá? Ó, temos muitas pessoas comunicadoras aqui, hein? Acho que sou analista comunicador. Ó, analista comunicador. Temos aí um perfil primos, Primo, que verdade, verdade, verdade. Que é é difícil, difícil de né? achar. É difícil. Verdade. É difícil. É. Foi, E deixa eu ver aí, aqui para mim, por favor. Peraí, travou? foi. Não, não. Não, não, tá certinho. Ah, tá. E aí é isso, né? É o bom senso que tem que partir tanto da organização que está contratando e que está desenhando o perfil da vaga, né? Ter a responsabilidade de desenhar esse perfil da vaga para contratar um perfil comportamental certo, tanto do candidato que saiba qual é o seu perfil comportamental para que ele não se candidate em uma vaga que tem um perfil que não vai se adequar com o dele, tá? Então, tudo isso, né, vai influenciar futuramente, né, tanto em um bom trabalho, para a organização, tanto para ele, né, para uma possível, talvez, promoção, né, dentro da organização mesmo. E, gente, também, principalmente, né, para o não adoecimento, né, para uma saúde Verdade. mental.
para a saúde mental Verdade. do funcionário, né? Então, tudo isso a gente precisa analisar, né? Não é só, vi uma vaga, vou lá me candidatar. Não. Eu sei Não. que, É, por conta do atual cenário, né? Às vezes a gente fica um pouco desesperado mesmo e envia currículo para um monte de vagas, mas é bom a gente fazer esse mapeamento, tá? verdade, verdade. É o que a gente estava falando na semana passada, né, na primeira live. Assim como a empresa, ela escolhe o profissional, né, ela mapeia aí o profissional que ela vai contratar, é muito importante que o profissional também, ele mapeie, ele faça esse mapeamento, essa pesquisa, da onde ele quer trabalhar, porque às vezes a atividade dele, né, Joyce, é uma atividade, assim, tranquila, né, como um perfil analítico. Mas às vezes é um perfil analítico que vai trabalhar num perfil onde tem muita gente, onde tem muitos comunicadores, né? Então, às vezes, o Sim, ambiente não é propício com o perfil dele, porque tem muito disso também. Então, é muito importante você estar pesquisando a empresa, mapeando a empresa a qual você quer trabalhar e centralizando, né, o seu perfil, o seu currículo para a empresa que você quer entrar. Isso é muito importante. sim. E aí, assim, o trabalho do psicólogo dentro de uma organização, né? A gente acha que recrutamento e seleção é de fato só ir lá e ler currículo, fazer dinâmica, pronto, Não, você está contratado. Claro que não, né? A gente tem não é. todo um estudo por trás, porque dependendo da vaga, vou dar um exemplo, né? Se a gente tem uma empresa com um grupo de funcionários, né? Que a maioria ali tem o seu. Todos, vamos colocar, todos os seus funcionários têm o perfil analista planejador, né? Então tá todo mundo o quê? Quietinho na sua, não tem muita comunicação entre eles, né? Todo mundo ali bem quietinho no seu canto. E aí a gente surge uma vaga que quer fazer um impacto, né? Quer causar um impacto nesses funcionários que têm o perfil analista planejador. Que tipo de perfil a gente vai colocar, né? Então, é uma questão de estudar mesmo aquele ambiente, estudar a vaga, né? Eu colocaria um perfil, por exemplo, comunicador executor, né? Para, de fato, causar um impacto naqueles funcionários, né? E de fato vai, né? Aí também esse impacto Vai, também tem que ser estudado, né? Vai ser um impacto positivo, vai ser um impacto negativo, né? A gente também tem que vai. tomar cuidado com a rotatividade dos funcionários, né? Então, tudo isso é um estudo, né? Muita elaboração por trás, não é só ler currículo e, de fato, contratar, né? É porque o Vamos ver ambiente ele tem aqui. que estar propício, né, Joyce? Oi, não escutei. Falei, o ambiente ele tem que ser propício, né? Tem que ser agradável. Travou Eu não, não tô né? escutando, não sei se é só comigo ou se tem mais alguém que não tá escutando. Então, tá me ouvindo agora? Travou a minha voz, a minha tela ou não? Não tá me ouvindo? Não, não tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo. Deixa eu ver. Tá me ouvindo agora? Gente, a minha voz sumiu. Dá um oizinho, dá uma acenada aí, vocês estão me ouvindo? Eu vou sair e você me chama de novo, tá? Tá me ouvindo? Rapidinho. Não. Tá bom. Não, não tô te ouvindo. Vou sair e você me chama de novo. Tá. Vamos chamar a Joyce aqui novamente. Tá me ouvindo, Nice? Ivanice. Tá me ouvindo, Ivanice? Cris? Deixa eu ver se eu consigo chamar aqui a Joyce novamente. Oi. Enquanto ela não entra, deixa eu ver aqui. Devido às condições reais do nosso país, muitos estão tendo que adaptar. Infelizmente, acaba se candidatando em muitas vagas que não tem nada a ver com o seu perfil e no final não se sente feliz.
Verdade, Cris. Isso acontece muito. E assim, né? Acaba tendo que se cadastrar naquela vaga, aceitar o emprego e depois não é legal. Isso é um grande problema, porque como é que você vai falar para uma pessoa que ela, né, está precisando, precisa trabalhar naquele momento, está com uma urgência, e você vai falar para ela não pegar aquele trabalho? É um assunto bem delicado. Peraí, deixa eu ver se há. Eu acho que a Joyce está. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se ela respondeu. Cris Aguiar, você é Oi, comunicadora. agora Voltou! não sei o que houve, Voltou. mas vamos lá. Então, eu estava lendo o comentário aqui da Cris, né, da Cris Aguiar, ela Uhum. falando que às vezes a pessoa, né, naquele momento está precisando e acaba, né, pegando um trabalho, né, que não é de acordo com o perfil dela, aqui, ó, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo arrastar aqui para eu ler direitinho aqui. Ó, devido às condições reais do nosso país, muitos estão tendo que se adaptar. Infelizmente, acaba se candidatando em muitas vagas que não tem nada a ver com o perfil. E no final não se sente feliz. Sim, É exatamente. delicado, né? Porque a pessoa em si, né, quando ela está precisando e ela realmente não consegue nada na área dela, e ela, assim, às vezes acaba realmente aceitando aquela proposta pela necessidade do momento e realmente ver que não é aquilo. Assim, o conselho que eu dou como RH é você trabalhar, né, dar o seu melhor possível naquela vaga, tá? Consciente que futuramente você vai procurar uma recolocação em um lugar, em uma vaga que você se sinta feliz, tá? Mas o período que você trabalhou dentro daquela empresa, o período que você esteve ali integrado, você dá o seu melhor para que quando você precisar sair, você saia com portas abertas e num outro momento você precisar voltar, de repente numa outra área, né? Você tem portas abertas para voltar, né? Sim. Porque muito importante numa empresa não é nem como se entra, como se sai, né, Joyce? Então, é por isso que hoje a gente tem muito índice, né, de pessoas doentes mesmo dentro da organização, com depressão, com ansiedade, com a síndrome de burnout, né, que a gente falou na semana passada, que é o esgotamento profissional. Só que, infelizmente, né, por conta do atual cenário e de tudo que a gente está vivendo, de fato isso acontece muito hoje, né? Mas é aquilo, como eu disse lá no começo da live, todos nós temos os 4 perfis comportamentais. Isso não significa, né? Ou melhor, isso significa que se mesmo eu entrar em uma vaga que não tem o meu perfil predominante, eu ainda assim posso ser flexível, né? Enfim, flexível com a vaga ali, de acordo com o perfil que a vaga de fato quer, né? Necessita. Se Então, adaptar nela, né? se adaptar, essa flexibilização, né? O ser humano, gente, ele é um ser adaptável. Então, é, Verdade. mesmo que não seja um dos seus perfis predominantes, a boa notícia é que você tem todos eles, né? Então, sim, você pode se flexibilizar, desde que seja uma escolha consciente, você pode, como a Elisângela falou, né? Tá ali na vaga, se sujeita a trabalhar, mesmo que você não esteja feliz com aquela vaga, mas esteja mapeando, né? Outras possibilidades que melhor se encaixa com o seu perfil, tá? Então, basicamente é isso. Nós temos os 4 perfis e flexibilização, tá? Bacana, bacana, bacana. O importante é você, como a Joyce falou, ser flexível, se adaptar, porque, como a Cris falou, né, em um momento tão difícil, né, que o nosso país ele se encontra, a gente está passando, você hoje dispensar, descartar, né, um emprego, um trabalho,
é quase que loucura, né, Joyce? Sim. Então, é muito importante, sim, que você se adapte, tá? O conselho aqui não é pedir demissão nem sair, não, tá, gente? A primeira dica é que você consiga se adaptar, né? Mas se for, às vezes não é só questão do perfil, né, Joyce? Às vezes é questão de ambiente também. Às Sim, vezes a pessoa não se exatamente. adaptou com o ambiente, tá? A transição, a demissão, ela é o último caso. Ela é realmente se você tentou de todas as formas, de todas as maneiras, e você não obteve sucesso. Aí sim, você vai, né, mapear aí uma outra empresa que você queira trabalhar e você vá fazer essa migração. Mas a opção aí é você se adaptar, você, né, ser feliz aí. Eu mesma vim de uma área que não tinha muito a ver com RH e hoje eu sou apaixonada pelo RH, entendeu? Foi uma transição assim difícil, né? Porque falando um pouco bem rápido, né? Eu vim da área médica e para a área do RH, para mim foi meio impactante assim no início, né? Mas hoje já tenho 10 anos trabalhando no RH e hoje eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser o RH, recrutamento, desenvolvimento, enfim, eu amo trabalhar com pessoas. Então, assim, foi uma situação onde eu me adaptei, né? No início eu fui flexível, me adaptei e hoje virou minha paixão, virou meu bebê. E assim, Elisângela, aqui a gente está falando das pessoas, dos candidatos, né, em si. Na outra live a gente falou, né, do comportamento em entrevista de emprego. Mas eu queria abrir aqui um parêntese para falar sobre. Ó, estão pedindo para centralizar sua câmera. É, meu, é, meu aparador aqui onde eu ponho, ele deu ruim. Aí eu tô com a outra base aqui improvisada. Melhorou, gente? Vê Tá aí se ótimo melhorou. agora. Tá ótimo. É, porque ela tá caindo assim pro ladinho, sabe? Ela tá cansada, tadinha. Então, eu queria abrir um parêntese aqui nessa live, né, já que a gente está falando só sobre candidato, e falar um pouquinho sobre a empresa, né? Esses dias eu vi uns stories de uma psicóloga, não me recordo agora o nome da psicóloga, né? Mas eu vi uns stories onde ela falava que ela fez durante a formação dela alguns estágios em RH, né? Então ela fazia a triagem, né? Ela lia os currículos e conversava com as pessoas, para aí sim o que tivesse dentro da vaga ela enviava para um outro profissional, né? Enfim, triagem. E aí, um dos requisitos da empresa era que o funcionário não tivesse filhos, né? E ela falou que tinha uma candidata em específico que ela tinha filhos, mas tirando isso, ela cumpria todos os pré-requisitos da vaga, todos, exatamente todos, e que seria uma ótima funcionária, né? Que traria bons frutos, tanto para ela quanto para a empresa em si. E aí, qual foi a solução que ela teve, né, enquanto estagiária? Sem o consentimento da empresa, ela omitiu essa informação da empresa, né, para que a empresa pudesse contratar ela. Conversou, obviamente, com a candidata, né, e omitiu essa informação, porque a candidata, de fato, precisava muito daquele emprego. Ela cumpria todos os pré-requisitos técnicos, né, de formação e tudo mais, mas tinha filhos, né, que era um pré-requisito da empresa. E o que eu venho aqui falar como psicóloga é que a empresa, né, ter filhos, na verdade, não é um pré-requisito para uma avaliação de vaga, né? Eu não posso avaliar uma pessoa para uma determinada vaga através da história de vida dela, né? Ela tem filhos, ela é mãe, ela é uma mulher, né? Além de funcionário, a gente falou sobre isso, né, na outra live. Além de Ah, funcionário, verdade. a gente tem outros papéis, a gente exerce outro papel, né? Como mulher, como filha, como mãe, como irmã. Então a gente não pode avaliar uma pessoa pela sua história de vida, né? Assim, claro que o que essa estagiária fez foi bem arriscado para ela, porque, né, sem o consentimento da empresa ela fez isso.
mas eu acredito que foi bem humano, né? E aí a gente volta novamente com a escutativa dentro da organização, né? Essa escutativa ela também tem que fazer parte do recrutamento, na hora da dinâmica e tudo mais, tá? Porque é óbvio que a gente vai escutar os candidatos, ouvir a sua história de vida, mas em nenhum momento essa história de vida ela tem que fazer parte da avaliação para vaga. A gente avalia currículo, a gente avalia competência, formação, perfil comportamental, mas história de vida a gente não vai avaliar, tá? Para vaga, né? Ou seja, eu não posso avaliar se a pessoa tem filho ou não para ela preencher uma determinada vaga. Eu não posso avaliar se a pessoa é casada ou não para preencher determinada vaga, né? E é claro que assim, algumas vagas, por exemplo, tem uma vaga que necessita de viagem, né? É aquilo, é conversar com o candidato, mostrar as possibilidades de atuação para ele e a escolha tem que partir do candidato, né? Tem que haver essa flexibilização como a gente já havia falado, tá? Mas eu achei curioso esse caso, quis trazer para a gente poder pensar um pouquinho sobre isso. Bacana, bacana. É o desenho, né? É o desenho do. A gente costuma dizer que é perfil e desenho. Então, cada empresa ela tem uma cultura organizacional própria, né? E cada uma delas faz o desenho do time, né? Da equipe que quer trabalhar com você. Então, realmente, a gente tem que respeitar algumas características, né? Mas isso também vai de muita, assim, muita individualidade de cada empresa. Mas eu acho que desde que seja profissional, desde que esteja qualificado para a vaga, a oportunidade ela realmente tem que ser dada. Uhum, exatamente. Temos mais perguntas? Vamos ver. A Cris Aguiar falou que é verdade. É só colocar na prática. Centraliza a câmera, Elisângela, já centralizei. Então, e aí, pessoal, qual é o perfil profissional de vocês? Já foram deixando? Outra coisa, se vocês quiserem abordar algum conteúdo para a nossa próxima live, vocês podem estar deixando, né, no comentário dessa live, se vocês querem algum assunto, querem que a gente aborde algum assunto relacionado a currículo, a entrevista, a emprego. É muito importante saber o que vocês estão carentes aí de informações, o que vocês estão precisando para que a gente venha estar ajudando, né, Joyce? Isso aí. Então, Temos a uma minha pergunta aqui, ó. A temos. Silvana Lima. Ela perguntou: e quando a pessoa tem nível superior e se candidata a um cargo inferior, isso vai atrapalhar? Isso atrapalha? Não, eu acho que não. Então, Silvana, o currículo ele tem que estar bem direcionado, tá? E o cuidado na questão do superior, eu acredito que seja mais a questão da qualificação mesmo e da pretensão salarial. A gente costuma, né? Algumas empresas costumam olhar o currículo e quando é superior e de repente quer aproveitar aquele currículo para uma vaga mais técnica, né? Ela olha a pretensão salarial. Então, eu acredito que uma dica importante é o candidato ele não colocar a pretensão salarial ali, né? Ele pode se candidatar sim para aquela vaga, ciente, né? Porque do momento que ele viu que a vaga está disponível e ele viu a oferta de salário, então ele automaticamente é legal ele não colocar ali uma contraproposta explícita, né? Assim, descrita no currículo para que a empresa veja, porque se a empresa vê aquela pretensão mais alta, automaticamente o currículo vai ser descartado. Ou seja, não é que você vá entrar para aquela vaga querendo um salário maior. Não, entra naquele assunto que eu falei, você vai mapear. Se você tem um cargo superior e está se inscrevendo para uma vaga auxiliar ou técnica com um salário mais baixo, você tem que estar consciente que aquela empresa ali está ofertando aquelas condições de trabalho, tá? Então, você tem a opção de escolher ou não, tá? A questão
da média salarial é você não colocar, porque do momento que você coloca, você está limitando. Então, se você quer aquela vaga, mas você quer um salário maior, aí você não envia esse currículo e você vai mapear, vai pesquisar uma vaga que seja de acordo com o seu perfil. Agora, se você está feliz, não, eu quero essa vaga, mesmo sendo, não, mesmo não precisando de ensino superior, eu vou topar eu vou topar a oferta. Você vai lá, se inscreve e descreve lá o seu melhor lá no currículo e vai dar tudo certo. Isso. Expliquei bem, Luciana? Exatamente. Entendeu? Ela comentou aqui, ó, a Cris comentou que já ouviu que não iam contratar porque não podem pagar por causa da faculdade que ela tem. Mas o quê? Tinha pretensão salarial Porque assim, a gente tem que avaliar num todo, Cris. Por quê? Tem superior. O seu curso superior tem a ver com a vaga a qual você está se inscrevendo? O teu currículo ele tá alinhado para aquela vaga? Também tem isso, né? Muitas vezes a empresa ele não vai optar por contratar um candidato para aquela vaga, sendo que ele tem uma formação superior para outra. Né? Foi a dica que a gente deu na semana passada. É muito importante que seja criado um currículo para cada segmento que o profissional ele venha a atuar. Né? Existe profissionais aí que eles têm 2, 3 segmentos ou até mais num currículo. Administrativo, comércio, culinária. Então é importante o quê? Que você descreva cada um currículo para cada função. Isso não é errado, tá, gente? Não é legal agora você ter uma graduação ali na área da culinária e, assim, um exemplo, e você está se inscrevendo para uma vaga ali que não tem nada a ver com a formação de culinária. Isso a empresa ela não adere, né? Geralmente esse currículo ele não vai ser selecionado, porque ele quer uma pessoa que esteja 100% no perfil da vaga que ele está ofertando, para que, né, a empresa ela venha ter assertividade nesse profissional, fique feliz e o profissional também. Sim. Então, Elisângela, temos aqui duas perguntas do Vinícius. E como o nosso tempo já está acabando, para que a live não corte a gente no meio de novo, já vai dar 9 horas, né? Então, a gente pode responder essa para a gente finalizar a Tá. live, tá? Ó, o Vinícius falou, sou da área da saúde, porém minhas habilidades físicas e cognitivas não me restringem para outra. Como informar isso no currículo? A leitura do currículo não é muito superficial? Acham mesmo que é a melhor forma de contratação? Então, vou tentar ser breve, porque já tem 1 hora aí, Sim, e a nossa live pode sair do ar a qualquer momento. a qualquer Então, momento. infelizmente, Vinícius, né? Vinícius, infelizmente, hoje o currículo ele é o ponto inicial de leitura para a contratação, sim, tá? Não tem outro jeito. Nós recrutadores, nós analistas, quando a gente quer contratar um profissional, a gente vai no currículo. Então, o currículo ele tem que estar alinhado, sim, ele tem que estar centralizado, sim. Como você falou, você é da área médica, não é isso? E ele quer aproveitar para outra área, é isso, Joyce? Só para eu tentar ser breve aqui, que eu não estou achando a pergunta dele. Ele disse que tem habilidades físicas e cognitivas, né, para outras áreas, né, Para sem ser outras a área áreas. da saúde. Mas ele quer informar isso no currículo. É, então, dá uma ligadinha lá para o nosso escritório, Grupo Elio RH, tá? Que a nossa analista vai te ajudar a estar elaborando esse currículo de uma forma mais assertiva, tá? Tem como sim. A gente faz o alinhamento de função, mais da parte técnica, tá, Vinícius? É importante quando você for se cadastrar para uma vaga, as suas qualificações estejam direcionadas para aquela vaga, tá? Mas tem sim como você citar algumas habilidades dentro da sua formação da área da saúde, mas não técnica, tá? Tem como, mas não técnica. Você disse, né, que o currículo ele é o ponto inicial que a gente vê para a vaga, É, né?
Mas é importante pensar que ela não é a única, né? Mas ela, de fato, vai ser Não esse. é a única, não é a única, mas é o primeiro, porque é onde a empresa divulga a vaga. Ela recebe o currículo, ela vai, automaticamente ela vai fazer aquela leitura. No momento que aquele currículo encantou, ela vai ligar para o candidato. Aí já é uma segunda etapa, é um segundo encantamento, né? Vai ligar, vai saber se realmente as competências, as qualificações que esse candidato colocou no currículo tá certinho, tá de acordo. E depois ainda tem a terceira etapa, que é a entrevista. Ela pode ser individual, ela pode ser em grupo, existe dinâmica, existe joguinhos. Enfim, tem a avaliação com a nossa psicóloga Joyce Freitas, que também é muito importante. Gente, é a parte decisória da contratação, é a avaliação. É essa mulher aí que diz se a gente vai contratar ou não. Não é isso, Joyce? Isso. A gente Ó, vai lá, faz uma seleção, peraí, a gente faz uma seleção aí, separa aí um bocado, aí daquela seleção, daquele funilzinho lá, a gente faz uma outra seleção. A gente faz 3 etapas para chegar na Joyce. Aí quando chega na Joyce lá, tem tipo 40%. Aí ela vai lá, esse aqui, ela vai lá e aprova. e é Não é isso? literalmente um funil, né? A gente vai eliminando a partir das etapas Sim, sim. que forem nos dados, né? Ó, a Larda Mas o Cisane currículo está perguntando, a última pergunta para a gente finalizar mesmo. vai lá. Seria o caso de esconder no currículo algumas formações acadêmicas? Não, não, gente, não é esconder, é direcionar. Vamos Olha, mudar a palavra que fica melhor. eu tô com uma lista aqui. Vai ter que fazer outra live. Vai ter que fazer outra live. Não tem jeito. Eu tô com uma lista aqui, gente, de consequência de omissão de currículo. Não pode omitir. Vocês têm que direcionar. Deixa eu puxar um gancho, deixa eu vender o peixe da Elil. Liga para o Grupo Elil RH, edifício Le Monde, 2881-3199. As nossas analistas vão ajudar vocês a reestruturação na reestruturação do currículo de vocês, tá? A gente tem esse pacote de serviço, de reestruturação curricular, simulação de entrevista, mapeamento de mercado. Esse serviço todo aí a gente fornece também. Então, dá uma ligadinha para lá amanhã ou na segunda-feira, conversa com as nossas analistas que elas vão ajudar vocês. Mas não pode omitir nada, gente, em currículo. Pelo amor de Deus. É direcionar, é direcionar. A palavra é direcionar. Isso. Então, Elisângela, a gente tem menos de um minuto para finalizar a live. Tá Tá? bom, Então tchau. vamos finalizar antes que a live expulse a gente aqui do Instagram, tá? Vamos então pensar em um novo dia, um novo horário para a gente continuar a live, porque novamente vamos tentar na rendeu. próxima quinta. Tá? Olha, muito obrigada pela atenção de vocês. Tá? Tenha uma boa noite, sucesso para quem está aí em busca de uma recolocação, tentando uma oportunidade no mercado de trabalho. Sucesso para vocês e contem com a gente, tá? Obrigada, Joyce. Muito obrigada. Obrigada a você, Elisângela. E seguem a gente no Instagram, né? @psicóloga Joyce Freitas. Podem me mandar mensagem, que eu vou ter o prazer de responder todos vocês, tá bom? Tá. E a gente, @Grupo Elil RH. Um abraço para vocês, boa noite, sucesso. Tchau, beijo. Tchau, tchau.